Bem, vamos lá, mais um vídeo com algumas questões a serem resolvidas. Então, continuamos no assunto limite e muito importante destacar que até o momento nós fizemos questões onde envolvia apenas a substituição do x. Então, por exemplo, quando eu tinha a seguinte função, limite de x menos 1, quando x tende a 2. Então, em princípio, até agora, o que nós tínhamos feito é simplesmente substituir o valor de x por esse 2. Ou seja, aplicar o limite nessa função x menos 1. Então, o limite no primeiro menos o limite no segundo. Então, ficaria da seguinte forma: limite de x quando x vai a 2, menos limite de 1 quando x tende a 2. Acabei de aplicar a propriedade da subtração. Então, apliquei o limite tanto no x quanto no 1. Então, isso que nós fizemos ao longo dos últimos vídeos, das últimas aulas. E aí, o que eu fico agora com o limite de x quando x vai a 2? Eu fico simplesmente com 2. A substituição desse x aqui por 2. E depois, limite da constante é a própria constante, é 1. Então, esse resultado é igual a 1. 2 menos 1, 1. Significa, então, que o limite, tá, dessa função x menos 1 vai a 1 quando x vai a 2. Isso que nós temos feito até o momento. Aplicar as propriedades nas funções. Pois bem, a partir de agora, nesse vídeo, nós teremos algumas funções que não são resolvidas diretamente pelas propriedades de limite devido à sua indeterminação. Então, a partir de agora, nós vamos aí tentar aplicar o limite na função e observar que teremos uma indeterminação. Por exemplo, Fabiano, uma indeterminação 0 sobre 0. Isso é uma indeterminação. Se eu tentar aplicar o limite nessa função aqui, eu verifico, eu percebo que eu vou ter uma resposta de 0 sobre 0. Tudo bem? Então, é muito importante, a partir de agora, você entender, quando tivermos essa indeterminação, encontrar um artifício para pular, para sair dessa indeterminação. Porque o 0 sobre 0 que rende aqui, se eu aplicar pura e simplesmente esse limite, as propriedades do limite, não é resposta dessa letra A aqui, dessa nossa questão, como todas as outras aí que nós veremos. Então, é muito importante encontrarmos artifícios que possam aí resolver essas nossas questões. Então, eu separei aqui a primeira questão, a letra A, para resolver esse limite. E se nós aplicarmos, como eu falei agora há pouco, o limite nessa função, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte: limite de x ao quadrado quando x vai a 1. Eu vou substituir o x por 1. 1 ao quadrado menos limite de 1 quando x vai a 1, limite da constante é a própria constante, sobre 1 menos 1. Então, isso aqui me rende 1 menos 1 dividido por 0. Isso é 0 sobre 0. Gente, isso é uma indeterminação. Eu não posso deixar a questão dessa forma. Quando surgir uma indeterminação, por exemplo, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, eu tenho que encontrar meios de sair desse problema. Essa indeterminação, para a gente, agora é um problema. Então, eu tenho que encontrar formas de sair, resolver esse problema. Então, eu apago, tá? Percebi, a primeira coisa que você tem que fazer quando você encontra um limite de uma função é aplicar as propriedades. O limite aplica na função. Se der um valor real, Fabiano, se eu tivesse aplicado aqui, por exemplo, o limite na função e encontrasse
um valor 2, ou qualquer outro, 1, menos 1, a resposta seria esse menos 1. Mas, Fabiano, o que eu fiz foi aplicar o limite e encontrei 0 sobre 0. Então, tem problema. Então, você tem que encontrar um meio de sair desse problema. Então, não se desespere, tá? Tem que encontrar uma saída para resolver esse problema. Então, o que nós iremos fazer? Esse tipo de questão, vocês percebem aqui que eu tenho um polinômio, uma função polinomial do segundo grau, no numerador, e no denominador eu tenho uma função polinomial do primeiro grau. Eu vou tentar fazer aqui de duas formas. Uma será por produtos notáveis e outra por divisão de polinômios. E vamos ver que vai dar o mesmo resultado. Então, a forma de encontrar o resultado, de sair dessa indeterminação, será pelos produtos notáveis e pela divisão de polinômios. Porque, a partir desse processo, eu vou conseguir uma função que não vai me gerar mais essa indeterminação. Então, vamos lá, vamos acompanhar aqui. Então, eu vou pegar o x ao quadrado, tá? O x ao quadrado menos 1, que é a minha função polinomial do segundo grau, que é o meu numerador, e eu vou dividir, tudo bem? Eu vou dividir por x menos a. Opa, mas sabendo o que é o a? Vamos lembrar aqui da definição que eu já dei na aula. Então, limite de x vai a L quando x tende a A. Então, essa definição, essa notação já foi discutida em outras aulas. Então, esse aqui é o nosso A. Esse aqui é o nosso glorioso A. Então, essa divisão, nesse tipo de questão que nós estamos vendo aqui, eu vou fazer a divisão por x menos A. E quem é o A? No nosso caso aqui, é o 1. Tudo bem? Então, esse cara aqui, eu vou colocar no lugar do A. X, então a divisão, gente, é x menos A. E o nosso A, nessa questão, equivale a 1. Espero que tenha sido claro. Então, eu apago aqui e coloco o 1. Pronto. Tudo bem? Então, esse 1 veio da onde? Veio daqui. X menos 1. Ah, Fabiano, mas é só dividir esse por esse. Nem toda vez. Tá? Nem toda vez será essa divisão do numerador pelo denominador. E vocês vão ver lá na frente. Então, é bom fazer essa divisão do numerador pelo x menos a. Pronto. Feito isso, vamos começar agora a nossa divisão de polinômios. Lembrando que aqui, nessa região aqui, eu não estou trabalhando com limite. Eu estou trabalhando com divisão de polinômios lá da matemática do ensino médio. Então, vamos lá. O grande detalhe aqui, qual é? Primeiro é cancelar o termo da esquerda com maior grau. Então, x ao quadrado. Eu quero cancelar esse x ao quadrado. Para isso, para cancelar esse x ao quadrado, o que tem que acontecer? Tem que aparecer um menos x ao quadrado aqui embaixo, para eu poder, então, cancelar esse termo. Então, eu pergunto, qual termo eu coloco aqui que, multiplicado com esse x, vai me gerar um x ao quadrado? Lembrando que nessa parte aqui é multiplicação, sempre é produto. Então, qual termo eu coloco aqui, multiplicado com esse x, me gera um x ao quadrado? Ora, só pode ser o x. X vezes x, lembrando que aqui sempre é produto, x vezes x gera x ao quadrado. X ao quadrado. Vou passar a barra aqui. Outro ponto muito importante na divisão de polinômios é eu fiz a multiplicação de x com x. Agora, eu tenho que fazer a multiplicação dos sinais. Então, mais com mais, no produto, é mais. Só que quando ele vem para cá, ele troca o sinal. Então, vem para cá, menos x ao quadrado. Maravilha! Então, x com x eu fiz. E a maior parte dos erros dos alunos está aqui.
porque ele faz x com x e esquece do menos 1. E aí está o problema. Então, ele, da mesma forma que ele fez a multiplicação com x, tem que ser feita a multiplicação com menos 1 aqui. Então, x com menos 1, x. X vezes 1, x. Agora vamos trabalhar o sinal. Mais com menos dá menos. E vem para cá com o sinal invertido, que é mais. Tudo bem? Então, mais com menos, menos vem para cá, mais. E aí, ó, eu finalmente cancelo o x ao quadrado com menos x ao quadrado, que era o meu objetivo desde o início. E aí, o que me sobra? Me sobra um x menos 1. O x, perceba que não tem nenhum termo aqui com x, outro, além desse, e não tem nenhum outro termo sem o x aqui, a não ser o 1. Então, eu só baixo eles, aqui e aqui. Pronto. Então, agora a divisão é x menos 1 por x menos 1. E aí a pergunta novamente, qual termo eu coloco aqui, multiplicado com esse x, me gera um x? Ora, só pode ser o glorioso 1. 1 vezes x, x. Então, vem para cá o x. Ó. Agora, aquele jogo de sinal. Eu tenho que saber se aqui é mais ou se é menos. Como é que eu vou fazer isso? Mais ou menos? Eu acredito que seja o mais. Por quê, Fabiano? Porque mais com mais dá mais. Vem para cá com o sinal trocado. Que ele tem que ser, de fato, menos x. Para poder cancelar com mais x. Pronto. Feito isso, então eu fiz a multiplicação do 1 com x, agora eu tenho que fazer a multiplicação do 1 com 1 também. Então, 1 vezes 1 dá 1. E aí, ó, mais com menos, menos vem para cá com o sinal trocado. Mais. Pronto. Matei 2 coelhos com uma cajadada só. Aqui, ó, eu consigo cortar esse com esse, x com menos x, são números opostos. Aqui também, ó, mais 1 com menos 1. Portanto, o meu resto é 0. E aí é muito importante, quando estivermos trabalhando com funções polinomiais, fizermos a divisão de polinômio, é importante que esse resto seja 0. Se não for, tem um problema muito grande lá na frente quando formos aplicar o limite, que nós não conseguiremos cancelar o termo que gera justamente a indeterminação. Então, é importante que a divisão tenha resto 0. Fabiano, toda a divisão do mundo de polinômios tem resto 0? Não, mas é importante que a divisão nos produtos, no limite, tenha resto 0. E vocês vão já entender por quê. Mediante essa nossa divisão de polinômios, eu tenho o resultado seguinte, ó, x ao quadrado menos 1 é igual a x menos 1 vezes x mais 1 mais 0. Fabiano, o que é isso? Ó, x ao quadrado menos 1 é o termo do numerador que eu tinha. E agora, digamos que ele está com uma nova cara, uma nova roupa. Tá? Ele trocou de roupa, mas ele continua a mesma função, gente. Se vocês fizerem aqui aplicar a distributiva nesses parênteses, vocês vão perceber que vai me gerar justamente o x ao quadrado menos 1. Tudo bem? E o mais 0, tá aqui, ó, é o 0 do resto. Fabiano, eu preciso colocar esse 0 aí? Não, não precisa. Não está contribuindo em nada. Então, Fabiano, tu queres me dizer o quê? Que x ao quadrado menos 1 é igual a esse produto aqui? Exatamente. Então, ao invés de escrever x ao quadrado menos 1, eu posso escrever x menos 1 vezes x mais 1. A mesma função de uma outra forma. Ah, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos aqui escrever limite de x ao quadrado menos 1. Agora, eu não escrevo x ao quadrado menos 1. Agora, eu escrevo assim, ó. Vezes x mais 1. Dividido tudo isso por x menos 1.
pintar de azul aqui. X menos 1. Pronto! Então, gente, só para deixar claro, esse x ao quadrado aqui, eu estou escrevendo ele de uma outra forma, para justamente acabar com a indeterminação que eu tinha. Ó, então agora, como eu tenho um produto x menos 1 separado de x mais 1, eu posso cancelar esses termos aqui, ó. Eu posso cancelar o x menos 1 com o x menos 1 do denominador. Todo o x menos 1. Tá bom? Fabiano, se fosse assim, que é grandes, a maioria dos alunos erram nesse cancelamento. Se fosse assim, Fabiano, eu poderia cancelar? Nunca na vida poderia cancelar. Por quê, Fabiano? Porque aqui tem um mais, gente. Aqui é uma expressão só. Eu não posso cancelar esse x menos 1 com x menos 1 aqui. Eu só posso cancelar uma vez que isso aqui seja produto, como é aqui no nosso caso. Porque aqui eu tenho separado essa expressão dessa. Então, aí, eu cancelei x menos 1 com x menos 1. Maravilha. Mas se for mais ou menos aqui, eu jamais posso cancelar aqui. Que muitos alunos erram. Então, eu sempre costumo mostrar onde os alunos erram também, para que fiquem atentos. E aí, agora, o limite fica da seguinte forma. Eu cancelei justamente o termo que gerava a indeterminação. Sem esse cancelamento aqui, eu não conseguiria sair dessa indeterminação. E agora, Fabiano? Agora, você chega em um limite onde você deve apenas aplicar a propriedade, que nós já conhecemos. Então, esse artifício que você utiliza inicialmente é simplesmente para que você lá na frente possa usar as propriedades do limite. Então, você acabou com a indeterminação nesse cancelamento, através da divisão de polinômio. E agora, eu posso, então, aplicar o limite no primeiro termo. Limite da soma é a soma dos limites. Limite no primeiro e limite no segundo. E aquele 0 sobre 0 que eu tinha anteriormente, eu não tenho mais. Porque limite de x, quando x vai a 1, é 1. Mais limite de 1, quando x vai a 1, não me interessa para onde o x vai, porque é limite da constante. É a própria constante. Portanto, eu tenho o resultado 2. E aí, gente, então, a função ela vai a 2 quando o x tende a 1. Muito legal esse tipo de questão, tá? A divisão de polinômios nos ajuda muito. Claro, tem outras formas de você resolver, você encontrar esses termos para que possam ser cancelados. Tem outras formas, mas eu gosto bastante de fazer pela divisão de polinômios, que é algo que eu acho bem mais rápido. Fabiano, tu comentaste também que poderia fazer por produtos notáveis. Pois vamos. Vamos, porque também é emocionante. Então, vamos pensar no termo. Eu vou pegar aqui, digamos que eu esteja no início da questão, e eu vou pegar o termo x ao quadrado menos 1. Como é que eu escrevo ele? Então, eu posso lembrar lá do meu ensino médio, lembrar do seguinte. Eu posso lembrar que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a mais b. Eu posso lembrar disso. Quadrado de a menos quadrado de b. Fabiano, então tu queres me dizer que essa expressão é justamente essa multiplicação? Isso mesmo. Se você fizer a vezes a, vai ficar com a ao quadrado. Vamos fazer? Se eu fizer a vezes a, aqui a vezes a e a vezes b. E eu fizer também b vezes a e b vezes b. Vocês vão perceber que eu vou ter o quadrado aí de a menos o quadrado de b. Vamos. Então fica a vezes a ao quadrado.
Então, fiz o primeiro. Eu tenho que distribuir todos esses parênteses dentro do segundo. Então, eu tenho que multiplicar A com A e com B. E o B com A e com o B. Então, fica A vezes B, fica AB positivo. Por quê? Porque o A é positivo e o B também. O outro. Então, eu terminei com A. Beleza. Agora, eu vou para o B. B com A. E depois B com B. Fica BA com B ao quadrado. E os sinais, Fabiano? Os sinais é menos e menos aqui também. B vezes A dá BA, ou AB. E B vezes B dá B ao quadrado. Maravilha. Fabiano, eu percebo que aqui eu posso cancelar esses caras. Exatamente. Ó. Você pode cancelar esse AB com menos BA. Gente, lembra? No produto não tem problema eu inverter a ordem. 2 vezes 1 é a mesma coisa de 1 vezes 2. Então não tem problema ser A vezes B e eu mudar para B vezes A. É o mesmo termo. E um está positivo e outro negativo. Então são números opostos. Eu posso cancelá-los. Isso me gera, então, o A ao quadrado menos B ao quadrado. Maravilha. Então eu percebi mesmo que esse produto me gera o A ao quadrado menos B ao quadrado. Agora vamos fazer uma analogia. Vamos fazer uma analogia com o termo que eu tenho. Então, o termo que eu tenho é o seguinte: x ao quadrado menos 1. Fabiano, mas não está escrito como a ao quadrado menos b ao quadrado. Quem te disse? Está sim. E ele pode ser escrito como x ao quadrado menos b ao quadrado. O a já está escrito. O a é o x. E o b? O b é 1. Gente, eu posso reescrever isso aqui como 1 ao quadrado, que dá o próprio x ao quadrado menos 1 que eu tenho inicialmente. Então, eu vou reescrever aqui que eu posso escrever esse cara assim, ó, x ao quadrado menos 1 ao quadrado. É o mesmo termo. Isso me garante, então, dizer que quando o x aqui está ao quadrado, o x é meu a. E o 1 é o b. Fabiano, onde tem erros aí dos alunos? O aluno pensar que o a é x ao quadrado. Não. O a, gente, o a está aqui, ó. Ele está ao quadrado. Então, o a é só o x. Fabiano, o b é menos 1. Tá errado, jogador. Tá errado. Por quê? Porque o menos está aqui, ó. Mas o b é 1. É simplesmente aquele termo ali, aquele número. Ah, entendi então agora, Fabiano. Então fica assim, ó. Então fica assim. Não é A menos B com A mais B multiplicados? Então, se tu tá dizendo que o A é X e o B ele é 1, então fica assim, ó. X menos 1 vezes X mais 1. Pronto. E aí eu fiz analogia com o produto notável, que é justamente o resultado da divisão de polinômio. Então, eu apresento para vocês aqui o outro artifício. Você pode encontrar esse x ao quadrado menos 1 escrito dessa forma pela divisão de polinômios, ou você pode utilizar o produto notável. E aí fica a gosto de cada um. Como você achar melhor, você resolve esse problema. Tudo bem? Espero que eu tenha sido claro. Fabiano, o que eu devo fazer para ficar bom nisso? Você tem que fazer mais questões. Quanto mais questões, todo vídeo eu repito isso. Quanto mais questões, melhor. Porque você vai estar imunizado contra aquele tipo de questão. Então, quanto mais questões, melhor, porque você vai estar com mais aí imunidade a vários tipos de questões. E aí vamos, então, para a letra B de bola. Vamos fazer logo a letra B.
Vou colocar aqui a letra B, o exemplo. Limite de x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. E aí fica x tendendo a 2. Vocês aí, então, escolham a forma de resolver ou divisão de polinômios, ou produtos notáveis. Então, fica a critério de cada um. Então, vamos lá. Gente, aqui de novo, novamente, se você aplicar o limite nessa função, simplesmente aplicando as propriedades do limite, o que você vai encontrar? Você vai encontrar 0 sobre 0. Vai ficar com 2 ao quadrado menos 4, dividido por 2 menos 2. Isso é 4 menos 4 sobre 0. Ou seja, 0 sobre 0. Tá? Então, isso é uma indeterminação. Eu não posso deixar assim. Isso não é a resposta, essa não é a resposta desse limite. Então, você tem que apagar, viu que é 0 sobre 0, e aí tem que fazer, tem que encontrar o artifício para, então, resolver esse limite, tá bom? Então, ó, vamos lá nos emocionar. Então, eu vou fazer aqui por produtos notáveis, tudo bem? Se quiser fazer por divisão de polinômios, você pode, lembrando que a divisão é por x menos a. Qualquer coisa, você volta o vídeo e vê lá no início da outra questão onde está o A. Aqui, ó. Esse é o A aqui dessa questão. Tá bom? Então, vamos seguir. Eu vou pegar o x ao quadrado menos 4 e eu vou escrever como aquele produto notável que acabamos de discutir. Fabiano, o produto notável é assim, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado igual a menos b vezes a mais b. Ótimo. Mas eu estou percebendo, Fabiano, que esse termo aí, x ao quadrado menos 4 ao quadrado, não está necessariamente igual ao x ao quadrado menos 4 que eu tenho aqui. Então, vamos escrevê-lo como a ao quadrado menos b ao quadrado. Como é que eu faço isso, Fabiano? Ó, você pode fazer assim, ó. O x ao quadrado já está escrito, menos. Está faltando o 4. Você vai lá no canto da folha e tira a raiz quadrada dele. Pronto, um macete. Tá? Raiz quadrada de 4, que é esse termo aqui, que eu quero saber quem é o b, raiz quadrada de 4 é 2. Pronto. Então, entendi, Fabiano. 2 ao quadrado é o nosso termo aí, b ao quadrado. Exatamente. Então, percebam aqui, ó, comparando, a é o x. E o b é o 2. E não 4. O b é somente o 2. E eles estão elevados ao quadrado. Então, cada um na sua posição corretamente. Beleza, Fabiano? Então, aqui, ó, como o x é a e o b é 2, então fica dessa forma aqui, ó. X menos 2 com x mais 2 multiplicados. E isso, se eu fizer essa distribuição desse parêntese nesse outro parêntese, eu encontro x ao quadrado menos 4. Então, como eu falei, é uma outra forma de você escrever esse x ao quadrado menos 4. E aí vai embora. Agora volta para o limite. Limite de x tendendo a 2. Só que agora o termo x ao quadrado menos 4, eu escrevo assim, ó. X menos 2 vezes x mais 2. Isso tudo dividido por quem? Por x menos 2. E a mágica acontece, né? Não é mágica, é matemática. Então, x menos 2 com x mais 2, eu posso cancelar aqui, ó, x menos 2 com x menos 2. Lembrando, novamente, eu só posso cancelar porque aqui é um produto. Se fosse soma ou subtração, eu não poderia. Às vezes o aluno vê uma soma aqui e fica com a mão tremendo para poder cancelar. Qualquer coisa que, às vezes, o aluno olha aqui, ó, ele já quer cancelar. Né? A mão dele treme. Então, 2 mais 3 dividido por 2. Eu quero cancelar 2 com 2. Não pode, jogador. Não, tem um bruto de um mais bem aqui, ó. Não pode.
Só se fosse vezes. Tudo bem? Então, muita atenção, porque geralmente os alunos erram nesse final das questões. Porque querem sair cancelando os termos. E aí, então, gente, eu fico com limite de x mais 2, quando x tende a 2. E justamente eu consegui acabar com os termos que geravam indeterminação. E aí, então, eu aplico o limite no primeiro, quando x vai a 2, mais limite no segundo, quando x vai a 2 também. Aqui você pode fazer direto, né? Se você quiser. Então, aqui equivale a 2, que é a substituição desse x aqui, e o limite da constante é o próprio 2. Portanto, a resposta é 4. Então, questão bacana demais, e você aí rapidamente resolveu pelo produtos notáveis e resolveu esse limite. Então, saiu daquela indeterminação utilizando produtos notáveis. E agora encontrou a resposta correta do limite. Tudo bem?